No vídeo de hoje, eu vou falar com vocês sobre esse livro e sobre uma polêmica, uma grande polêmica, na verdade, que está acontecendo nos Estados Unidos. Essa polêmica envolve essa discussão de esquerda, direita, pautas identitárias. Eu vou falar sobre qual é a relação disso com o Brasil e até conectar esse assunto com o Enem. Porque o Enem é uma prova muito polêmica. Você vê gente de várias vertentes discutindo. E eu vou ilustrar o que eu vou falar, como sempre, mostrando livros e algumas reportagens para vocês. Eu não sei qual a solução para o problema, tá? Mas eu quero trazer uma discussão. Eu quero levar todo mundo a pensar sobre esse problema. Vou dizer aqui minhas opiniões, que podem estar certas ou erradas, e se você concorda ou discorda, por favor, vou pedir que você comente. Então, qual que é a discussão? Essa senhora aqui, a Jo Boaler, ela está envolvida em uma discussão da matemática taxada de woke por muita gente. E por que essa discussão é muito polêmica? Ela é contra você separar alunos de acordo com o nível de habilidade em matemática, que é uma coisa que acontece nos Estados Unidos. E ela é contra também você ensinar álgebra no ensino médio. Ela queria eliminar o ensino da álgebra, que é uma coisa que eu já falei no meu vídeo sobre cálculo, falando por que cálculo é difícil, que meio que já está acontecendo no Brasil. Desde de muito tempo já, o conteúdo do ensino médio ele vem ficando cada vez mais ralo. E o Enem é uma prova que não cobra muitos conteúdos. Agora, quem será que tem razão nessa história? Será que realmente a gente deveria dar um conteúdo mais profundo no ensino médio? Ou será que a gente deveria dar um conteúdo mais básico, que envolvesse mais aritmética? Será que a gente deve ensinar apenas a matemática que é aplicada no dia a dia? Ou a gente deveria ensinar matemática pura? Eu estou até com meu caderno de álgebra linear da faculdade, que eu desenterrei, para ilustrar essa discussão com vocês também. Então, vamos lá. Quem é essa mulher aqui? Quem é a Jo Boaler? Ela é uma psicóloga radicada nos Estados Unidos, ela é inglesa, e eu comprei esse livro aqui há muito tempo, antes que houvesse essa polêmica, e eu não enxerguei nada de cunho político a primeira vez que eu li esse livro. Então vou mostrar para vocês aqui algumas páginas, porque ela, aparentemente, ela não tem assim nada de demais no livro. Só hoje, depois da polêmica, que eu voltei e passei a olhar com outros olhos. Ela tem um prefácio aqui da Carol Dweck. Carol Dweck é uma outra psicóloga também de Stanford que escreveu esse livro aqui, o Mindset. Essa história do Mindset, ela ficou muito, digamos assim, muito controversa, para dizer o mínimo, que os coaches aí usam essa questão do Mindset. Mas ela tentou trazer isso aqui para matemática. E isso aqui dá nome ao livro. Mentalidades Matemáticas. E eu li esse livro e eu me deparei com algumas ideias interessantes, né? Olha, eu vou mostrar aqui algumas páginas. Por exemplo, a beleza e a criatividade na matemática. Ok, até legal isso, né? Essa parte, ao invés de ser mais essa matemática mecânica, de decorar procedimento. Na página 43, ela traz um exemplo aqui que eu vejo no meu dia a dia, quando eu estou dando aula. Ela traz um exercício aqui em que os alunos pedem para nomear essa figura. É um hexágono, se você contar aqui é um hexágono, mas muitos alunos têm dificuldade com isso. Por quê? Porque eles já estão ali acostumados só com o hexágono regular. E ela colocou na outra página aqui um hexágono regular para ilustrar. E eu realmente reconheço que isso é um problema, a questão da decoreba, você querer achar que tudo ali vai ter uma formulinha pronta, você não conseguir pensar. Até aí, ok, ela traz outros exemplos aqui de retas paralelas, quadrado, triângulo, que colocados em uma posição diferente, às vezes confunde os alunos, porque eles não assimilaram o conceito. Ok, sim, concordo, né? Eu lido com isso direto aí quando eu estou dando aula. Mas aí a coisa começa a esquentar. Ela começa a trazer alguns pontos bem polêmicos e controversos. Por exemplo, eliminar ou mudar a natureza do para-casa. Será que você eliminar o para-casa? Será que os alunos não devem estudar sozinhos? Não sei. Digam aí o que vocês acham. Mas eu acho que a polêmica maior veio disso aqui, do detracking, que é um dos pontos, e o outro ponto é a questão de retirar o ensino da álgebra no ensino médio. Porque, segundo ela, isso aí aumentaria a desigualdade, porque muitos alunos provenientes de minorias
não seriam beneficiados por isso, eles seriam prejudicados. E o tracking, para quem não sabe, lá nos Estados Unidos, se você, vamos supor, se você tem uma habilidade muito grande em matemática, você é colocado numa turma mais avançada. E aí você pode até aprender cálculo no ensino médio, conceito de ensino superior. Ela é contra isso, ela defende que você ensine em grupos mistos. E segundo ela alega, você colocar alunos em grupos mistos beneficia tanto os alunos que têm dificuldade, quanto aqueles alunos que são ditos como superdotados ou altas habilidades. E aí que muita gente vai discordar disso. Eu vou dizer mais pra frente o que eu penso a respeito. E acho que a bomba explodiu mesmo quando a coisa começou a se misturar com política, porque esse grupo de pesquisadores, não é só a Joe Bowler, eles queriam mudar, eles criaram um framework, ou seja, uma espécie de diretriz para a educação matemática nas escolas da Califórnia, que é o estado lá dos Estados Unidos. E aí você teve muita gente de espectros políticos opostos discutindo, o pessoal mais ligado à direita não concorda, fala que isso aqui é uma pauta identitária, que seria uma pauta de esquerda. E já o pessoal que é mais ligado à esquerda diz que tem que ser assim mesmo, que você tem que incluir que as pessoas de forma que as minorias consigam compreender melhor a matemática. E eu vou dizer para vocês aqui, como um homem negro, eu não acho que você retirar conteúdos avançados do currículo vai beneficiar as minorias. Eu acho que muito pelo contrário. Porque aí você vai ter pessoas que têm dinheiro, e essas pessoas que têm dinheiro, elas vão pagar por fora para os seus filhos fazerem. Inclusive, eu li numa reportagem que a autora desse livro, que a filha dela foi matriculada em uma escola privada para aprender álgebra. Então é meio estranho isso, né? Para as outras crianças, ela não quis colocar álgebra, mas ela vai colocar a filha dela numa escola privada. Achei uma figura bem controversa. Inclusive, eu recebo eu estou numa lista de e-mails de uma organização dela, que inclusive já está vindo aqui para o Brasil. Olha só, você tem aqui mentalidades matemáticas e esse Yuko Bad aqui, que é a organização criada por essa autora, eles já estão aqui, pelo visto, o Banco Itaú tem um projeto em conjunto com eles. Vocês podem olhar o site aqui, Mentalidades Matemáticas, para vocês aprenderem mais sobre esse. No centro da discussão, surgem muitos artigos interessantes, como esse aqui, ó. Eu selecionei trechos aqui. Nesse artigo tem visões diferentes. Tem a própria Joe Bowler e esse Ben Ford defendendo essa diretriz nova, e você tem pessoas falando contra. Eu já falei que eles defendem digamos assim, eles levantam a bandeira de uma matemática mais inclusiva e defendem os pontos polêmicos que a gente já falou. E uma coisa que eu acho interessante, que a Joe Bowler, ela não é professora de matemática, ela é psicóloga que trabalha com educação matemática, e até aí tudo bem. Quando eu li o livro, eu falei assim, legal você pegar a gente da psicologia, da neurociência, para ver como as pessoas aprendem melhor. Tem até esse outro livro aqui do Stanislas Dehaene, que é Como a Mente Cria Matemática, muito legal, recomendo. E esse cara aqui estuda um campo chamado cognição matemática. E eu acho legal, interessante, por que não? Você trazer outras áreas para que as pessoas aprendam matemática melhor. O mundo realmente, a gente tem problema sério de aprendizagem matemática. Mas eu acho muito esquisito que ela dá certas opiniões, sendo que ela não trabalha nessa área de matemática, de engenharia, de física, e ela diz algumas coisas muito esquisitas. E eu acho que essas coisas esquisitas que ela diz, que eu vou mostrar mais pra frente, tem a ver com o fato dela não ser da área. Eu acho que ela deveria, talvez, ter consultado o pessoal do chão de fábrica. Quem que é o pessoal do chão de fábrica que eu gosto de falar? São os professores que estão ali com o giz na mão, engenheiros, físicos. Por que essas pessoas não foram consultadas? Vamos dar continuidade aqui. Aí, olha só, isso aqui é um ponto bem controverso. Eles colocam uma lição de funções em que o foco de se aprender funções é entender como elas se relacionam com o mundo físico. E aí já é meio problemático. Por quê? Será que a gente deve aprender matemática apenas para aplicar no nosso dia a dia?
E eu falo que eu sou uma pessoa que eu não gostava de matemática. Eu passei a gostar de matemática vendo uma aplicação. Primeiro através da física, depois através da eletrônica lá no Cefet. E posteriormente eu passei a gostar de tudo. A matemática pura, aplicada. Hoje eu me interesso por tudo. Mas será que deve ser assim? Será que a gente deve ensinar somente a matemática que os alunos vão aplicar diretamente no seu dia a dia? E aí tem pessoas que criticam. Várias pessoas que trabalham com a área de engenharia, de matemática, que não concordam com ela. E tem um ponto aqui que eu achei muito interessante, que é o quê? Dentro desse framework da Califórnia, eles falam que você não tem que focar em álgebra, ou seja, você deveria retirar a álgebra e focar mais em data science, ciência de dados. E basicamente é o que? Olhar gráfico. Eles colocam umas lições em que o aluno tem que analisar gráfico e falam que isso é data science. Só que esse cara aqui, ele traz um contraponto muito interessante, porque se você quiser aprender data science de verdade, você vai passar por inteligência artificial, machine learning, e você vai ter modelos matemáticos que envolvem, adivinha só, álgebra. Tem muita álgebra aqui. Cálculo, integral, derivada. E você olhar um gráfico não quer dizer que você vai aprender data science. Eles estão confundindo duas coisas aqui. Ele ressalta também que pessoas diferentes progridem em ritmos diferentes. E aí gera uma outra discussão. Qual que é essa outra discussão? Eu acho que eles exageram a coisa no sentido seguinte. Eles confundem você dizer matemática é só para quem tem dom com todo mundo é igual. Você dizer que matemática é só para quem tem dom, aí até eu concordo que é errado, porque as pessoas vão aprender matemática, só que algumas às vezes vão aprender num ritmo diferente de outras. Mas você dizer também que todo mundo é igual, seria falacioso dizer, porque não é verdade. E eu aqui não sou uma pessoa que fui super, que aprendi super rápido, sempre tive facilidade em matemática. Não, pelo contrário. Eu já falei aqui que eu era uma pessoa que tinha dificuldade, eu tive que ralar para aprender. Agora, você tem pessoas que não precisaram ralar o tanto que eu ralei. Eles conseguiram, às vezes, dominar conceitos mais avançados e com uma certa facilidade. Para citar o exemplo aqui do Ramanujan. Não sei se todo mundo já ouviu falar dele, mas o Ramanujan era um cara indiano que não teve educação formal e ele criou nova matemática como essa fórmula aqui, por exemplo. Essa fórmula permite que a gente calcule o número π até 20 casas decimais. E o cara descobriu isso sozinho. Ele tinha alguns livros que ele estudava, ele nunca teve educação formal e ele sozinho conseguia descobrir várias coisas em matemática que ninguém nunca tinha descoberto antes. E aí pensa um cara desse, ou então o Terence Tao, que se fala muito hoje dele na internet. Ele é um cara que com 3 anos ele aprendeu cálculo. Agora, você pensa bem, como é que você vai colocar um sujeito que com 3 anos aprende cálculo com as pessoas que estão dentro da grande média da população? Como que você ia conciliar essas duas coisas? Eu não sei se você conseguiria juntar tudo isso. Eu, com 3 anos de idade, eu tava comendo terra, sei lá, tava brincando na areia. Eu não vejo como que eu poderia estudar junto com o Terence Tao. Acho que isso iria prejudicar até mesmo ele. Eu acho que você tem que pensar numa forma inteligente de se fazer isso. Mas agora, a gente sabe que o cérebro tem a capacidade de neuroplasticidade e é errado também você dizer que se uma pessoa, às vezes, teve um pouco de dificuldade para decorar os fatos, você faz, então você nunca mais tem que estudar matemática nessa vida. Aí a gente já está indo para um outro extremo. Eu acho que quem tem dificuldade deve sim ter uma chance, mas a gente não deve entrar no erro de dizer que todo mundo é igual, porque eu acho que isso só ia gerar frustração para todo mundo, que é uma coisa que não é verdade. E as pessoas são diferentes, e as pessoas têm diferentes habilidades, e eu acho que não tem problema isso, gente. A gente não tem que ficar se comparando com ninguém. Acho que se você quer estudar, corre atrás do que você quer estudar, entendeu? Você não tem que ficar, sei lá, pensando que o fulano sabe mais que você, sabe? Eu acho que você tem que ter a chance. Se você tem a chance de progredir no seu ritmo, progride no seu ritmo. E é isso. Agora, uma fala polêmica aqui da Jo Boaler. Ela escreveu um artigo nesse jornal aqui, aí ela fez a seguinte pergunta, mais uma vez como defendendo a posição dela de não ensinar álgebra nas escolas. Qual que foi a última vez que você dividiu um polinômio? E aí que eu vou falar aqui da questão do utilitarismo. Será que a gente deve estudar apenas aquilo que é
útil, somente aquilo que vai ser diretamente aplicado na nossa vida. Por exemplo, eu na faculdade, eu tive que estudar a disciplina de álgebra linear. Estou até com o meu caderno aqui. E o começo do curso foi meio que uma revisão, assim, revisão entre muitas aspas, né? Porque apesar de ser revisão, teve muita coisa que eu não tinha visto no ensino médio, que estava a um nível muito mais complexo. Mas depois você entra num campo aqui de espaços vetoriais. Espaços vetoriais é uma coisa extremamente abstrata. E até onde eu sei, pelo menos, não tem uma aplicação no mundo real. Então, será que isso aqui devia ser eliminado do curso de engenharia? Será que você deveria eliminar do ensino médio, do ensino fundamental, aquela matemática que não tem uma aplicação direta na vida das pessoas? Isso vai ser difícil, porque aí você lida ali com pessoas diferentes. Quem vai seguir a área de exatas vai precisar de coisas que quem vai fazer direito, por exemplo, quem vai ser advogado, não vai precisar. Aí, como que você conciliaria isso? É uma questão que eu vou deixar em aberto. Mas aí eu vou trazer um outro ponto aqui. O Keith Devlin fala sobre... Ele tem uma visão muito legal sobre isso. O Keith Devlin até comentou o livro da Jo Boaler. Ele comentou aqui elogiando o livro. Mais uma vez, gente, isso aqui foi antes da polêmica política. Eu não sei hoje como seria. Eu acho que... Mas o fato dele ter comentado que ele, sim, é um matemático da Universidade de Stanford, eu acho que só ilustra que a gente não precisa também jogar esse livro todo no lixo. Né? Acho que a ciência é assim, acho que você pode criticar certos pontos, mas eu mostrei no começo do livro aqui várias coisas interessantes. Eu acho que você pode aproveitar aquilo que é útil e você pode criticar aquilo que talvez esteja equivocado. Não tem problema nenhum. Eu acho que esse é o problema dessa polarização que a gente vive hoje. Eu acho que as pessoas elas tratam tudo muito como se fosse religião, né? Ah, não, a Bíblia é essa aqui, se você diz uma vírgula que vai contra a Bíblia, então quer dizer que você não... quer dizer que você está fora, não compensa conversar. Não é assim. Eu acho que a ciência é feita em cima de debates, estudos, estatísticas, e eu acho que a gente tem que estudar, fazer experimento, fazer estudos, para a gente poder chegar a conclusões. Mas, entrando aqui na obra da Eugenia Cheng, logo na abertura, ela tem um ponto aqui muito interessante, que seria o porquê. Qual a importância da educação matemática? Ela traz aqui 3 motivos pelos quais a educação matemática seria importante. O primeiro deles é como uma fundação para um estudo dentro da própria matemática, ou seja, acho que é a matemática por ela mesma, para uso direto na vida, que a gente acabou de falar, e o número 3, que eu acho que é o mais importante. Eu acho que o número 3 ele engloba todos esses aqui, que é desenvolver uma maneira particular de se pensar. Eu detalho mais essa maneira particular de se pensar na minha playlist sobre esse livro aqui, que eu quero fazer um estudo detalhado sobre esse livro, que é um dos livros mais fodas que eu já li na minha vida. Foi inclusive através dele que eu comecei a me interessar mais por matemática pura. Então vejam a playlist se vocês tiverem interesse. Mas qual que é essa maneira específica de se pensar? Eu vejo que é uma forma de você resolver problemas, de você enxergar conexões que as outras pessoas não enxergam. Por exemplo, eu não uso espaço vetorial no meu dia a dia. Mas, entretanto, todavia, ter estudado isso aqui me deu uma visão de enxergar conceitos abstratos, de conectar pontos, de ver a conexão entre coisas que talvez outras pessoas não veriam. E a prova disso é que bancos, mercado financeiro... tem até um vídeo do canal Corre PHB em que ele fala como ele conseguiu um emprego no Canadá sendo matemático. E eu acho que tem a ver com essa maneira de pensar. Por que a empresa contrata essas pessoas? Porque elas sabem enxergar coisas, resolver problemas que outras pessoas de outras áreas não conseguem. E segundo o Keith Devlin e a Eugenia Cheng falam, isso é a habilidade de você pensar matematicamente. E eu vejo isso na minha empresa. Apesar de eu não usar nada disso aqui, eu consigo resolver uma série de problemas e isso traz lucro, se reverte em uma série de vantagens para mim. E você tem um outro lado também, que é estudar pelo prazer de estudar. Será que a gente não deve ensinar às crianças que às vezes é importante você gostar de estudar, mesmo que aquilo ali não tenha uso direto na sua vida? Ter um prazer no estudo, não só na matemática, como outras áreas também. A área de humanas, de linguagem... eu que gosto de estudar, eu acredito que sim. Tá? Eu não acho que a gente deva ir pelo caminho exclusivamente utilitarista. É claro que você deve ter ali habilidades que você vai usar na sua vida, mas eu acho que ensinar para as crianças o prazer do estudo é extremamente importante. Até porque, se você não gosta de estudar, se você quer estudar apenas porque aquilo ali vai te trazer alguma vantagem, mesmo
habilidades úteis para a sua vida vão ser difíceis de você estudar, né? E para fechar, eu queria levantar aqui uma discussão sobre o Enem. Porque o Enem, ele é uma prova que ele é elogiado por algumas pessoas que criticam o conteudismo e é criticado geralmente pelas pessoas mais ligadas a áreas de exatas. Quando eu fui fazer o Enem, muita gente que eu conhecia reclamou. Meus colegas que queriam fazer engenharia acharam muito ruim ter esse estilo de prova, porque realmente, se você vai colocar textos, você vai colocar ali um conceito mais ligado ao ensino fundamental, quem é da área de exatas, acho que é natural que não vai gostar disso. Mas eu acho que você não precisa também exagerar, como essa questão aqui, que eu até mostrei para vocês no vídeo, meio que fazendo uma reação rápida ao Enem. Você tem aqui um texto enorme que não tem qualquer utilidade para a resolução da questão. Veja só, isso aqui já basta. Encontre 3 quantidades iguais. Pronto, acabou. Só que olha só, eles têm que contar que a professora, blá, 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 blá. Eu não vejo problema em contextualizar, porque realmente talvez, se você quer trazer as crianças ali para matemática pura, talvez você deva começar com algumas coisas mais contextualizadas, partir do concreto, para que depois elas adquiram a habilidade de chegar no abstrato. Mas o problema é contextualizar de maneira errada, sabe? E tanto é que quem é especialista no Enem, eu vejo os canais do YouTube, a orientação é o quê? A orientação é você começar pelo final e às vezes e nem ler o texto, às vezes, que foi o que eu fiz nessa questão e acertei. Eu não li o texto, porque eu estava com pressa, já estava acabando o tempo para fazer a prova. Eu só li isso aqui e marquei e acertei. Então, assim, o problema é contextualizar de maneira errada, como essa questão fez. Então, voltando na prova de física, você tem questões que eu acho que foram contextualizadas de maneira certa, para vocês não falarem que eu sou contra contextualizar. Tá vendo essa questão, por exemplo? Eu acho que foi super legal. Falou sobre LED. LED é uma coisa que está no nosso dia a dia. E ele deu um texto aqui, um texto sucinto, dentro dos padrões do Enem, e dava para resolver a questão de analisar um circuito elétrico. Ele não ficou contando aqui a história do LED, quem inventou o LED. Isso aqui não seria uma coisa para colocar na prova, seria algo para a pessoa depois ela pesquisar em casa depois, né? Numa prova de seleção não vejo o espaço para isso. Mas, afinal de contas, qual que é a maneira correta de se fazer isso? Será que a gente deve voltar a ser igual antigamente? Será que a gente deve voltar a ensinar cálculo no ensino médio? Eu estou aqui com 2 livros da Conquista da Matemática e a gente observa o seguinte, que eles estão cortando cada vez mais álgebra do currículo do ensino fundamental. E aí, olha só, a gente vê a mesma coisa acontecendo no Brasil, através de uma maneira diferente, porque se o Enem não cobra álgebra, eu acho que acaba que muitas escolas, acho que a maioria das escolas, talvez, elas vão se guiar pelo que é cobrado no Enem. Se no Enem não cai álgebra, então elas começam a cortar a álgebra do ensino. Você vê que depois da BNCC, esse livro aqui que eu até gosto muito, descarregou o celular, mas eu estava falando aqui da Conquista da Matemática, e na edição antiga desse livro, que é a que eu tenho aqui, eles fazem uma introdução ao cálculo algébrico que é bem completa. Tem uma diferença muito grande entre a BNCC e esses livros mais antigos, que é o quê? Os livros mais antigos, eles cobrem frações, por exemplo, no 6º ano, e depois não retomam mais esse tópico de maneira direta. Esse tópico aparece, né, porque ele é necessário, ele é uma base, mas eles não voltam a explicar do zero que é frações. Eu vejo que com a BNCC se tornou uma prática você ficar retomando e reexplicando conteúdos. Não, eu quero que vocês me digam o que vocês pensam disso. Não vou ainda emitir a minha opinião. Mas o fato é que aqui tem um estudo bem completo de introdução ao cálculo algébrico. Ele começa aqui falando do uso de letras para representar números. Eu aprendi, foi assim, inclusive. Não com esse livro, mas eu aprendi dessa forma. Até chegar no estudo dos polinômios, produtos notáveis. E aí a gente tem a parte que foi cortada nas edições mais novas. Eles tiraram vários casos de fatoração, vários produtos notáveis, e cortaram completamente o estudo das frações algébricas. E nas escolas, que às vezes são escolas mais caras, eu vejo que os professores continuam cobrindo frações algébricas, mesmo que isso tenha sido retirado do currículo. E isso nos leva a uma crítica que é feita
Foi até um professor de engenharia da Universidade de Berkeley, da Califórnia, ele fez essa crítica, porque falou, se você retirar do currículo, vai você vai privilegiar aquelas crianças de famílias mais ricas que os pais vão pagar para que elas aprendam. Exatamente o que acontece comigo. Tem muita gente que me contrata e eu ensino polinômio, eu ensino coisas que não estão no currículo. Por quê? Porque eu observo que quando você ensina a coisa de uma maneira mais completa, a habilidade daquela criança ali, daquele jovem, ela aumenta muito. E eu vejo que os meus alunos, eles sempre têm um desempenho acima da média das suas turmas. Então, uma coisa que eu vivencio de maneira prática. Então, só para mostrar para vocês, quem disse isso foi esse professor de engenharia, esse Jelani Nelson, que é... Cadê ele? É esse aqui. A Universidade de Berkeley é uma universidade muito bem conceituada. E esse cara, eu tendo a concordar com ele nisso aqui. Mas agora, eu coloquei aqui a foto do Daniel San, por quê? Por causa da discussão. A gente deve ensinar apenas aquilo que vai ser diretamente utilizado? Nesse filme aqui, Karate Kid, o mestre Miyagi pede ao Daniel San que pinte a cerca. E não só isso, ele pede para ele fazer uma série de tarefas ali que parecem que no início não tem nada a ver com o Karatê. Mas depois, quando ele avança mais no treinamento dele, a gente observa que tudo aquilo que ele fazia, como o movimento de pintar a cerca, tinha uma aplicação no Karatê. E da mesma forma que isso acontece na matemática, essas habilidades que no início parecem que não vão ter utilidade para nós, elas acabam tendo muita utilidade, como eu mostrei aqui mostrando o meu caderno de álgebra linear. Mas agora, o que a gente deve fazer? Quem tem razão nessa história? Será que da mesma forma que as pessoas que prestam ITA, IME, que gostam mais desses vestibulares mais tradicionais, vamos dizer assim, será que elas estão certas? Ou será que isso seria conteudismo? Essa é uma discussão que a gente precisaria se aprofundar mais e eu vou falar sobre isso num vídeo que eu pretendo lançar ainda essa semana. Eu já adianto para vocês que eu tenho um palpite sobre como responder essa pergunta e eu acho que o problema não está nos exames de seleção e não está também no currículo. Eu acho que nós estamos mexendo nas coisas erradas para resolver o problema da desigualdade, o problema de aprendizado de matemática. Mas esse é assunto para o nosso próximo vídeo.